por que Deus permitiu os acontecimentos na vida de Jó. Então já entendi um pouco esses princípios acerca do livro de Jó e da história de Jó. E aí eu quero te fazer ainda uma outra pergunta, trazendo dentro desse mesmo contexto, porque essa história que nós vemos às vezes na vida de Jó, as pessoas falam sobre a questão por que Deus permitiu, e aí se entra essa doutrina, a doutrina, eu gosto de brincar, usar essa expressão, a doutrina da permissividade, ou a doutrina daquilo que Deus permite que aconteça. E aí algumas pessoas fazem aquela afirmação, porque não cai nenhuma folha de uma árvore sem que Deus permita. E eu quero perguntar para você, e aí, será que isso funciona dessa forma mesmo? Será que, como que eu faço para entender qual é a vontade de Deus e o que Deus está permitindo acontecer na minha vida? E eu quero começar lendo um texto com você, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Se você quiser, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, se você quiser depois você anota para ler depois com calma. Efésios capítulo 5, versículo 15, tem um texto muito interessante que o apóstolo Paulo diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Eu quero ler ainda Colossenses capítulo 4, versículo 12, onde o apóstolo Paulo, ele fala sobre nós nos conservarmos perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade do Senhor. Esses são dois textos claros que nós podemos encontrar na Nova Aliança que falam, que nos ensinam acerca de buscar compreender a vontade do Senhor ou de estar plenamente convicto em toda a vontade do Senhor. E eu gosto de me ensinar sobre esse assunto porque dentro desse assunto as pessoas acabam vivendo uma vida muito aquém do que Deus tem para a sua vida, justamente por não entender a vontade de Deus, não entender o seu propósito, não entender o seu chamado. Eu creio que essas coisas estão todas entrelaçadas e eu creio que essas verdades, elas podem impulsionar a sua vida para uma vida sobrenatural. Sabe, Deus deseja que você compreenda qual é a vontade dele. Como eu vinha falando, será que Deus permitiu acontecer isso? Será que Deus permitiu acontecer aquilo? O grande problema disso é que você acaba vivendo uma vida baseada na dúvida, uma vida baseada em não entender qual é a vontade de Deus para sua vida. Ai, permissão de Deus. Ah, se aconteceu isso ou se aconteceu aquilo outro, não, Deus quis assim, então Deus sabe de todas as coisas. Ou algumas pessoas costumam dizer também, não, porque se for da vontade de Deus vai ser, não, se Deus quiser. Mas sabe, eu acho muito interessante porque eu gosto de ensinar sobre isso. Às vezes as pessoas falam se for da sua vontade, o certo seria, nós falamos se for da tua vontade, Senhor, seja feita a sua vontade, como Jesus orando no Getsemane. Jesus orando no Getsemane, ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Isso seria uma oração de consagração, onde eu não sei a vontade de Deus e eu me consagro a Deus. Eu falo, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas o grande problema é que tem muitos cristãos hoje que eles não sabem a vontade de Deus e eles falam, Senhor, que seja feita a sua vontade. Não, se Deus quiser. Mas eles não falam isso porque eles desejam se consagrar. Eles falam isso por uma falta de relacionamento, uma falta de intimidade com Deus, uma falta de conhecimento da palavra, porque eles não sabem essas coisas, eles falam, ah não, se Deus quiser. Eu não sei se você já viu algum cristão passando por isso, a pessoa fala, não, e aí? Não, então a gente se vê amanhã. Ah, se Deus quiser. Isso muitas vezes representa um pouco dessa falta de entendimento, essa falta de conhecimento. E aí você pode falar, não, mas Deus, se Ele quiser, Ele me leva de hoje para amanhã. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O desejo de Deus é que você tenha um conhecimento tão grande da vontade dele para a sua vida que você saiba até talvez mesmo se está chegando a sua hora de partir ou não. Porque se você olhar para a Bíblia, nós podemos ver o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles viviam essas coisas. Nós vemos em momentos da Bíblia eles falando, o apóstolo Pedro fala, eu sei que está chegando a hora de eu partir, de eu abandonar esse tabernáculo, esse corpo, de eu ir para o Senhor. O apóstolo Paulo fala, eu já cumpri a minha carreira, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé, agora eu já posso ser oferecido como libação. Nós percebemos um nível de intimidade com Deus, onde eles entendiam até mesmo quando chegou o momento deles partirem para o Senhor. Eu creio que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Viver uma vida onde você saiba de fato qual é a vontade dele
para a sua vida, sabe? E eu acho interessante quando você olha ainda para esse mesmo contexto e eu declaro sobre a sua vida, você crescendo no entendimento, no conhecimento de Deus para a sua vida, de maneira que você não vai ficar mais andando por aí tropeçando, sofrendo coisas e perguntando. Você já viu as pessoas falando, por que Deus? Por quê? Não, eu declaro em nome de Jesus, você vai se comportar da maneira certa, entendendo o propósito e o plano de Deus para a sua vida, o seu chamado, para que você foi criado, para que você foi colocado aqui nessa terra, para que você foi colocado aqui nesse tempo, para que você ande na plenitude de Deus para a sua vida. Eu acho interessante porque a Bíblia, ela demonstra que a verdadeira sabedoria é conhecer a vontade de Deus. Não é viver pensando, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Isso é uma posição que nós vamos ter, sim, sempre. Uma posição de consagração, mas não uma posição de falta de relacionamento com o Pai. Eu gosto do texto de Salmo capítulo 32, a partir do versículo 8, porque o Senhor ele diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve andar, e sob a minha vista eu vou te dar conselhos. Agora, o Senhor também diz, não sejais como o cavalo ou como a mula, o qual só são dominados através de freios e cabrestos. Ou seja, Deus está dizendo, eu quero te instruir, eu quero te ensinar. Debaixo da minha vista eu quero te dar conselho. Mas agora tem uma coisa, não seja como o cavalo ou como a mula. Não seja teimoso. A Bíblia ela faz essa comparação sobre pessoas que não conhecem a vontade de Deus para a sua vida e ele chama de insensato, chama de falta de entendimento, de um coração teimoso. Mas ao mesmo tempo, Deus também fala sobre a verdadeira sabedoria, que é de fato entender a vontade de Deus. Eu gosto, tem um texto, você pode ler com calma depois, Isaías 48, a partir do versículo 17, e Salmo, capítulo 81, a partir do versículo 10. Textos onde o Senhor fala, sabe? Se Israel me ouvisse, se ele atentasse às minhas instruções, a sua paz seria como um rio. Ele fala, o Senhor diz, olha, se ele me ouvisse, eu abateria de pronto os seus inimigos. A minha mão seria contra os seus inimigos. Eu ia o saciar com trigo, eu ia o saciar com o mel que escorre da rocha. Promessas de Deus para aqueles que estão ouvindo, mas ao mesmo tempo ele também fala dentro desses contextos, eles não quiseram me ouvir, então eu deixei eles andar nos seus próprios conselhos, sigam os seus próprios conselhos, andem nos seus próprios caminhos, sabe, Deus tem uma vontade para a sua vida, o desejo de Deus não é que você olhe para a circunstância e fica, não, os problemas estão aí, eu tenho que fazer como Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, sabe, eu não estou aqui para criticar esse tipo de texto, não é esse o meu objetivo, mas o meu objetivo é fazer você entender que se você vai falar isso, que você tenha certeza e convicção daquilo que Deus está operando na sua vida. E não que você fale isso simplesmente baseado na dúvida. A Bíblia fala que nós somos chamados a viver pela fé, com convicção, convicção na palavra de Deus, convicção na vontade de Deus para a sua vida. E para começar a encerrar, eu quero ainda comentar aqui com você dois contextos específicos. O primeiro contexto é falando sobre Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, onde a Bíblia diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Sabe, eu creio que Deus está levantando uma geração que vai ter entendimento da vontade de Deus para a sua vida e não só isso, vai ter entendimento também de como fazer as coisas, o modo como elas vão ser feitas e o tempo em que elas vão ser feitas. Eu declaro em nome de Jesus uma geração guiada pelo Espírito, uma geração que vai ter entendimento, sabe? Eu sei que Deus quer que eu vá por ali, mas ainda não é o tempo. Eu vou ter maturidade para andar dentro da vontade de Deus. Essa é a expectativa de Deus para nossas vidas. Lembra de Jesus? Aquele barco, Jesus fala, nós vamos passar para o outro lado. Isso está registrado lá em Marcos. Depois você pode dar uma pesquisada, eu posso deixar aqui nos comentários para você qual é o texto específico. Jesus fala, nós vamos passar por outro lado, e quando eles estão atravessando aquele mar, tem uma tempestade, o mar fica agitado, os discípulos entram em desespero, Jesus está dormindo, e eles chamam Jesus, e Jesus vai lá, e ele manda se aquietar a tempestade e o mar, ele manda se aquietar todas as coisas. Eu fico pensando, se fossem alguns cristãos de hoje em dia, eles vão pensar, não, seja feita a vontade de Deus, e talvez iam perecer ali, mas Jesus tinha plena convicção da vontade de Deus para a
sua vida. Jesus tinha plena convicção, o propósito de Deus é que eu chegue do outro lado, então eu não vou olhar para o mar. Jesus não ficou, será que foi Deus que está permitindo que aconteça essa tempestade, que aconteça essas coisas? Não, muito pelo contrário, Jesus sabia qual era a vontade de Deus e cheio de autoridade ele vai dizer, mar, aquieta-te, vento, cessa, em todas as coisas se rendem a Jesus. E eu acho interessante porque Jesus não para aí, ele repreende os discípulos, ele fala, por que vocês estão tão tímidos na fé? Por que falta tanta fé a vocês? Esse é o propósito de Deus para a sua vida, sabe? Entender qual é a vontade. Então para de se perguntar, a Bíblia não te ensina uma doutrina da permissividade. Não, Deus permitiu. A Bíblia te ensina a viver por fé, andar consciente da vontade de Deus para a sua vida. E quando você entender isso, eu tenho plena convicção, o diabo não vai encontrar lugar na sua vida para colocar problemas e tentar fazer você ser convencido de que aquilo foi uma permissão de Deus.